Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, e eu vou para junto do Pai. Diziam, pois: o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, o motivo que nos une aqui nesta noite é nos preparar para celebrarmos, a grande celebração dos 30 anos da nossa comunidade, de fundação da nossa comunidade. Então, serão 11 celebrações, todo dia 29 de cada mês até abril do ano que vem, com esta intenção. Esta missa é para render graças a Deus por causa do nosso carisma, por causa dessa comunidade, que um dia alcançou a vida de cada um de nós e fomos tocados pela presença de Deus. Então, estamos aqui todos unidos com esse mesmo propósito. Graças a Deus. Bendito seja Deus por Ele ter feito nascer esse carisma na vida da igreja que alcançou as nossas vidas. E o que vai nos animar, nos ajudar a rezar este tempo, serão as cartas de Santa Catarina. Então, cada mês, nós vamos refletir uma carta de Catarina, nos ajudando nesse caminho de preparação para o Jubileu de Pérola. E hoje, a carta proposta é a carta 336, e ela fala sobre o valor da gratidão. Esse é o título dessa carta, o valor da gratidão. E essa carta ela foi escolhida porque a nossa fundadora, no dia 29 de abril desse ano, ela expressou que este ano jubilar será um ano de comunhão e gratidão. Então, vamos refletir sobre a gratidão, porque queremos estar em sintonia, com aquilo que Deus colocou no coração de nossa fundadora. Catarina de Sena, ela escreve essa carta para uma religiosa. Ela é priora de um convento, A irmã Aparecida está aqui, então não é só para as religiosas, é para nós também. Mas a destinatária dessa carta é uma religiosa. E ela escreve com o desejo de ver essa religiosa agradecida ao Criador, para que não venha secar a fonte da piedade em sua alma, mas seja alimentada pela gratidão. Catarina de Sena, ela atribui a falta de piedade à falta de gratidão. O que é a piedade? O que significa ser uma pessoa piedosa? A piedade, ele é um dom do Espírito Santo que Deus infunde no coração do ser humano para que ele seja reverente a Deus.
para que ele tenha um sentimento de filho para com Deus, uma atitude de amor, de respeito, de devoção para com Deus. Então, notem, a falta de piedade, segundo Catarina de Sena, está atrelada à falta de gratidão a Deus. Porque a gratidão a Deus nos faz amá-lo cada vez mais, nos faz reverenciá-lo cada vez mais. Então, essa virtude, essa graça do dom da gratidão, ela é muito necessária nos nossos tempos, porque muitos de nós trazemos em nós um pessimismo diante das coisas. Não consegue ver a bondade de Deus sendo manifestada nas circunstâncias da nossa vida. Hoje mesmo, ouvi alguém que dizia a mim: nada para mim está bom, padre. Nada. E olha que eu tenho coisas boas na minha família, tenho coisas boas no meu trabalho, mas eu não consigo ver nada de bom. E a pessoa trouxe então uma série de reclamações. Uma pessoa que só vê problemas na vida. Pois bem, como que nós estamos diante disso? A pergunta que eu faço a cada um de nós é essa: como que você está diante da sua vida? Você é grato a Deus? A tua vida é uma vida de gratidão a Deus? Você consegue ver Deus agindo na sua vida, ou você consegue ver apenas os problemas que envolvem a sua vida? Na sua vocação, no seu chamado, os missionários que estão aqui, você consegue ser grato a Deus pela sua vocação, ou você só vê aquilo que não dá certo na comunidade, aquilo que está errado na comunidade, os pecados dos outros na comunidade, as fraquezas dos líderes da comunidade? Eu consigo enxergar os dons de Deus presente no nosso carisma? Eu consigo enxergar os dons de Deus presente na minha vida? Você é uma pessoa cheia de gratidão? Pois bem, este é o convite de Deus para nós nessa noite, porque a gratidão, ela revela amor. Ela revela o nosso amor a Deus. Lembrem-se, piedade e gratidão caminham juntas. Quanto mais grato eu sou, mais eu demonstro amar a Deus. Mas Catarina de Sena, ela não é de meias palavras, nós sabemos isso, não é? E ela diz logo em seguida, ela diz assim: sejam gratos, expressem isso a Deus, louvando, bendizendo a Deus pelas graças recebidas, mas não basta uma gratidão somente de palavras. Não basta uma gratidão apenas de palavras, ela deve ser acompanhada de boas e santas ações. A gratidão a Deus, ela requer demonstrações concretas de gratidão. Como se demonstra que somos gratos a Deus? E ela então vai dizer: se demonstra ser grato a Deus observando os mandamentos e os conselhos evangélicos. Veja, ela está falando para uma religiosa, né? Mas os mandamentos, eles estão para todos nós. Os conselhos evangélicos, ao menos o espírito deles, todos nós somos chamados a viver castidade, pobreza e obediência, né? Cada um no seu estado de vida, né? Os religiosos fazem isso como voto, né? Voto de pobreza, voto de castidade e voto de obediência. Nós na comunidade,
nós optamos em viver debaixo desse espírito de castidade, pobreza e obediência. Então, como que a gente demonstra gratidão a Deus? Vivendo os mandamentos, vivendo os conselhos evangélicos, ou seja, obedecendo à vontade de Deus. Obedecendo à vontade de Deus. E ela questiona aquela religiosa: o que você prometeu a Deus quando você se entregou a Ele? Pois bem, é a fidelidade à sua promessa que vai demonstrar que você é grato a Deus. A fidelidade àquilo que você prometeu. Quanto mais fiel você for, mais grato você será a Deus. Então, comunidade católica Presença, se este ano é um ano de gratidão e comunhão, vou me concentrando na gratidão, se é um ano de gratidão, é um ano em que nós estamos sendo chamados a uma fidelidade maior a Deus diante daquilo que nós prometemos a Ele. E o que nós prometemos a Deus? Fiquei refletindo sobre essa pergunta. O que nós, missionários, e aqui cada um olhe para a sua realidade de vida, o que você prometeu a Deus? O que nós prometemos? Olhando aqui para a nossa vocação de ser presença, nós rezamos todos os dias uma oração de compromisso, não é? Nessa oração de compromisso, nós fazemos algumas promessas que eu quero lembrar cada um de nós aqui como um irmão, né? Porque essas palavras também, os primeiros ouvidos a ouvir são os meus, né? Então, não é num tom de exortação simplesmente, né? Um tom de exame de consciência coletivo, enquanto missionários da comunidade Presença, enquanto membros da comunidade, prometemos a Deus ser igreja atuante. Você promete todos os dias ser igreja. De alguma maneira, todos prometemos isso no dia do nosso batismo. Todos. Uma vez batizados, pertencemos à igreja. Ser igreja atuante. Pois bem, estamos atuando? O ser igreja atuante se expressa na frase seguinte que nós rezamos: doar a minha vida pelo teu evangelho. A primeira vez que eu rezei esta oração, né, de compromisso de missionário, esta foi a expressão que Deus fisgou meu coração. Eu vim aqui para doar a minha vida pelo teu evangelho. Como está a tua doação de vida pelo evangelho? Depois nós dizemos buscar a santidade. A gente promete isso todo dia. Buscar a santidade. Aqui não é só o missionário que tem que buscar a santidade, né? Todo cristão é chamado a buscar a santidade. Com que empenho eu busco a santidade? Com que dedicação eu busco viver a santidade? Depois dizemos fiel ao estado de vida. Então, os casados, fiéis ao estado de vida? Os celibatários, fiel ao estado de vida? Os que estão solteiros, fiéis à castidade do solteiro? Como estamos vivendo essa fidelidade ao estado de vida? E depois falamos de obediência, prometemos obediência à Santa Mãe Igreja e à fundação da comunidade católica Presença. Nós rezamos isso todo dia, mas o quanto que nós ouvimos a voz da fundação? Quanto que nós procuramos colocar em prática os ensinamentos da fundação?
Quantos de nós já nos debruçamos na carta que ela escreveu há um mês atrás? Direcionando cada um de nós a viver a nossa vocação. Prometemos obediência todos os dias. Prometemos pobreza e prometemos caridade. Pois bem, esta é a nossa promessa. Valeria a pena fazer um retiro só com as promessas que nós fazemos na nossa oração de compromisso. O que prometemos a Deus? A fidelidade a essas promessas é quem vai demonstrar que de fato nós somos gratos a Deus por causa desse carisma. Então podemos fazer orações bonitas. Obrigado, Senhor, por esse carisma, por ter salvado a minha vida, por ter me alcançado, por ter ido ao meu encontro, Senhor. Obrigado. Muito bom. Louvemos mesmo, rezemos mesmo. No entanto, que as nossas obras digam que nós somos gratos a Deus por causa desse carisma, sendo fiéis àquilo que prometemos. E aqui eu quero trazer os 4 elementos da fidelidade que foi refletido outro dia no encontro das novas comunidades. Como ser fiel? A partir de um ensinamento de João Paulo II, nós ouvimos que a fidelidade, ela tem 4 dimensões. Para sermos fiéis, nós precisamos buscar a face de Deus. Então, quer ser fiel ao teu chamado, à tua vocação, para desta maneira demonstrar gratidão a Deus? Busque a face de Deus. Na oração, com insistência, buscar a face de Deus. Segunda dimensão da fidelidade é a aceitação. Aceitar o plano de Deus para nós, a vontade de Deus para nós. A terceira dimensão da fidelidade é a coerência. E o Papa diz que aqui está talvez o núcleo mais importante da fidelidade, a coerência com aquilo que eu abracei. Eu sou padre. A minha vida é coerente com a opção que eu fiz? Você é missionário. A tua vida, a vida que você leva hoje, é uma vida coerente? Você é casado, casada. A tua vida é coerente com essa opção que você abraçou? A coerência de vida, correspondência entre aquilo que eu professo, aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Coerência. E a coerência desemboca na constância, que é a 4ª característica da fidelidade. Porque ser fiel nos primeiros anos é fácil. Quero ver a fidelidade depois. Dom Henrique Soares que falava, Bonito de ver os jovens dando a vida a Deus. Eu quero ver quando tiver já lá com 60, 70 anos, com o cabelo branco. Ser fiel nos inícios é fácil. Nos primeiros anos é fácil. Mas a constância é quem vai provar a nossa fidelidade. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos a Deus a graça de sermos fiéis. Catarina de Sena, ela diz que a virtude praticada, a fidelidade nas promessas, é a resposta de gratidão ao amor de Deus. É o amor a Deus que torna a pessoa grata. E aí ela vai dar alguns exemplos. Ela diz assim: o que é que faz uma pessoa suportar as injúrias, as palavras atravessadas, as acusações, as tentações, as lutas contra o demônio? O que é que faz uma pessoa suportar? Ela responde: a gratidão a Deus. Quanto mais grato a Deus você for, menos você vai querer ofendê-lo. A gratidão é quem nos faz suportar. Ela dá outro exemplo. Quem é capaz de renunciar à vontade pessoal
Quem é capaz de se submeter à obediência? De onde provém a força para esta renúncia? Da gratidão a Deus. Da gratidão. É pela gratidão que se vive a castidade, ela diz. É por gratidão que se vive o jejum, a mortificação e as vigílias. Ela vai dando exemplos assim. Então, analise, meu irmão, minha irmã, o quanto te custa fazer vigília? O quanto te custa fazer um jejum de quarta-feira, que é o nosso propósito aqui? O quanto te custa acordar na madrugada, na primeira sexta do mês, para rezar pelas vocações? E esse propósito não é somente para a comunidade de vida, é para a comunidade de aliança também. O quanto te custa? O que me faz acordar de madrugada? O que me faz fazer jejum? O que me faz renunciar à minha vontade para fazer a vontade de Deus? A gratidão a Deus por toda a obra que Ele realiza na minha vida. Então as coisas deixam de ser pesadas. Quanto mais eu vivo isso, mais se demonstra a gratidão. Quanto mais se vive isso, mais demonstra que eu amo a Deus, que eu sou grato porque Ele me fez a sua imagem e semelhança, porque Ele me salvou, porque Ele me alcançou. Qual que é a consequência disso? E aqui eu concluo esta homilia. Qual é a consequência de se viver com o coração cheio de gratidão a Deus? A consequência é que cresce na alma o desejo de glorificar a Deus e o desejo da salvação das almas. Quanto mais eu sou grato a Deus, mais eu desejo salvar as almas. Mais eu desejo com que as pessoas experimentem a graça de Deus. De tal maneira que a gratidão nos torna apóstolos. Ela diz isso, a carta diz isso. A gratidão nos faz apóstolos. E aqui eu lembro a palavra da fundadora no dia 29 de abril desse ano, que nós somos chamados a sermos apóstolos da presença de Deus. Apóstolos da presença de Deus. A gratidão, diz Catarina de Sena, nos torna apóstolos, nos torna com sede de evangelização, com sede de almas para Deus. Nos faz desejar que as pessoas experimentem profundamente o seu amor. Uma alma ingrata, diz Santa Catarina, jamais se alegraria em sofrer pelas almas. Jamais se alegraria em oferecer sacrifício pela salvação das almas. A alma ingrata alimenta-se do egoísmo, que é a fonte da ingratidão. Por fim, com esta carta, Santa Catarina deseja nos ver gratos a Deus, conscientes dos numerosos e grandes benefícios que nós recebemos. Que Deus nos dê a graça de alimentar em nós uma alma cheia de gratidão. Cheia de gratidão. Que o nosso dia se encerre sempre com um louvor a Deus. Com a manifestação da nossa gratidão a Ele. Mas, sobretudo, que a nossa fidelidade seja a principal demonstração do nosso amor e da nossa gratidão a Deus.